Olá, gente, tudo bem? Agora uma questão de vestibular. E é uma questão considerada nível difícil. Mas vocês vão ver que, embora essa questão seja da área de filosofia, ela tem muito da interpretação de texto, por causa disso que eu sempre falo. Língua portuguesa é uma condição sine qua non para o sucesso em várias provas, principalmente da área de humanas. Tranquilo? Vamos ler o texto e aí nós vamos interpretar cada uma das alternativas se elas condizem com o tema abordado por esse texto de Mário Sérgio Cortella. Para que serve o saber? Clarice Lispector, grande escritora nascida na Ucrânia e que viveu no nosso país, tem uma frase magnífica que, sintetizada, dizia: "O melhor de mim é aquilo que eu não sei." Isso significa que aquilo que eu não conheço é a minha melhor parte, porque aquilo que eu já sei é mera repetição. Aquilo que eu não sei é o que me renova, o que me faz crescer. O conhecimento é algo que reinventa, que recria, que renova. Essa noção é importante, pois estabelece a natureza da nossa relação com o conhecimento e suas nuances. O gênio, por exemplo, não é aquele que julga já saber. Gênio é aquele que sabe que não sabe tudo e continua na busca do saber. Gênio é aquele que se faz. Gênio não desiste de conhecer. Cuidado com gente que acha que já sabe, que acha que já conhece. Cuidado com gente que acha que o conhecimento é algo a ser concluído. Afinal, para que serve o conhecimento? Qual é o poder do saber? Não podemos perder a perspectiva de que a finalidade do poder é servir. Servir à vida, servir a uma comunidade, servir às pessoas. Todo poder que, em vez de servir, serve a si mesmo, é um poder que não serve. O poder da informação, o poder da ciência, o poder da arte é servir. O que fazemos com o poder do nosso saber? Nós repartimos, partilhamos ou usamos para crescer? Ou, eventualmente, o utilizamos para dominar? Para tornar o outro ser humano menor? Para diminuir a vida? Conhecimento tem a finalidade de servir a vida, mas a vida de quem? De todas e todos, a vida coletiva. Esse texto ele pode ser considerado o quê? Ele é um artigo de opinião. O que é o artigo de opinião? Ele é um texto, digamos, que ele mescla um pouco da objetividade jornalística com a tomada de algum ponto de vista. Então, o artigo de opinião, ele pode ter o quê? Algumas marcas de informalidade ou de coloquialidade, tranquilo? O que é isso? Na série de repetições, gênio é aquele que, gênio é aquele que, isso é o quê? Isso trava uma certa familiaridade com o leitor, para que ele se sinta o quê? Guiado pelo texto, tranquilo? E como é que esse texto ele se organiza? Ele parte de algo particular para um plano mais geral, ou seja, ele faz uma dedução. Ele usa o raciocínio dedutivo. Por meio de um pensamento da Clarice, ele traça uma coisa que vai crescendo a cada bloquinho, a cada parágrafo. Vocês estão vendo ali, ó, que o parágrafo 1 serve para quê? Para explicar o que a Clarice disse, que o melhor de mim é aquilo que eu não sei. Aí ele amplia isso, mas amplia de uma forma sutil para que o leitor entenda o ponto de vista que ele escolheu para escrever esse texto. Tranquilo? Então, o primeiro parágrafo fala do quê? Fala da parte que eu não sei e que aquilo move
alguém sempre em busca do novo. Então ele cria a partir do pensamento da Clarice, ele tece o conceito de conhecimento, que é o quê? Algo que reinventa, que recria e que renova. Então o conhecimento tem essas três facetas. Ele reinventa algo anterior, ele recria algo ou ele renova algo, né? Então o conhecimento ele sempre parte do quê? De uma coisa pré-existente, tranquilo? Então ali, ó, aí no parágrafo 2 ele pega esse conceito que ele criou de conhecimento e ele faz com que as pessoas que buscam isso sejam consideradas gênios. Depois, nos últimos 3 parágrafos, ele é o quê? Ele é bastante amplo, ele é bastante abstrato, né? Por quê? Porque o texto ele tem partes em que ele é mais concreto, ou seja, que ele usa, né, pessoas, nomes concretos que são palpáveis. Mas também o texto ele pode ter alguns trechos que são abstratos, que são aqueles trechos que vão trabalhar principalmente com o conceito, quando nós temos que fazer um esforço mental de algo suprafísico, ou seja, acima daquilo que nós sentimos. Tranquilo? Então ali, ó. Então vamos ver ali sobre o texto. É correto afirmar, né, é o que se afirma em: se o conhecimento é algo que reinventa, que recria, que renova, então os novos conhecimentos são sempre reinvenção. Não são sempre. Às vezes eles podem ser recriações ou também renovações. Cuidado com as questões que usam principalmente advérbios que generalizam. Sempre, nunca, de todas as formas. Tranquilo? Então o A não é. A frase atribuída por Cortella à escritora Clarice Lispector reproduz o mesmo significado da frase dita pelo filósofo Platão. Só sei que nada sei. Não foi Platão que disse isso, foi Sócrates, né? E o paradoxo platônico é o quê? É o mundo das ideias contra o mundo físico. Tranquilo? A finalidade do conhecimento é poder servir à coletividade, mas isso nem sempre acontece. Exatamente. Que nós repartimos, que nós partilhamos e que nós utilizamos o conhecimento para crescer. Por quê? Porque o conhecimento ele serve à vida, mas ele faz uma série de indagações que põem em xeque isso. Mas será que a gente não usa, às vezes, como estratégia de domínio ou de opressão? Então, não é também. Então, é a letra C. Então, ó, agora a última ali. Ao afirmar que o poder da informação, o poder da ciência, o poder da arte é servir, Cortella assume que além do conhecimento também a ciência e a arte existem para servir. Nós temos aí o quê? Uma gradação. Nós começamos com algo mais amplo, que é o conhecimento, depois vem ciência, arte, que são o quê? Que são coisas que, digamos, têm um impacto mais fraco do que conhecimento em si. Isso é uma gradação descendente, ou seja, ele começa com algo bastante amplo para ir depois diminuindo isso, tranquilo? Então é a alternativa C de coração. Beijo!